Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do nosso podcast Melhores Empresários. Um podcast que desde março vem emocionando, vem inspirando você que está em casa a ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor, a se reinventar, a mudar de carreira, a olhar para si, a olhar para o próximo. O Melhores Empresários nasceu do propósito de juntar as melhores empresas da região, os melhores do ano, aqui no Litoral na Rede, contando para você que está em casa a trajetória dessas empresas, a carreira desses profissionais, desses empresários que fazem diferença na nossa região. As melhores empresas, as empresas que mais empregam pessoas, que mais se desenvolvem, participam conosco do Melhores do Ano. E hoje, no último episódio, eu tenho plena certeza que você que está em casa vai se emocionar, vai se inspirar. Eu tenho 3 mulheres nessa mesa, não poderia ser diferente as convidadas de hoje para encerrar essa primeira temporada. Uma temporada que emocionou, hein? Quanta gente passou por aqui, se emocionou, choramos juntos, rimos juntos, incorporamos a 5ª série, incorporamos mulheres empreendedoras, mulheres donas de si, mulheres que podem fazer o que quiser, estar no lugar que quiser, homens que choraram, que nos inspiraram, que trouxeram a sua trajetória, mostraram que é possível se reinventar em qualquer tempo, em qualquer idade e fazer do nosso litoral uma região mais rica, se não financeiramente, mas de pessoas ricas de valores. Para você que está nos assistindo, segue Litoral na Rede, segue a agência, comunica, fique conosco, manda um aviãozinho aí, convida as pessoas a assistirem esse episódio, porque hoje, essa noite, promete emoções fortes, promete dicas imperdíveis, promete um bate-papo com 3 mulheres aqui da nossa região, 3 mulheres de Tramandaí, 3 mulheres que adotaram Tramandaí como lar, como empresas, que instalaram as suas empresas, e 3 mulheres aí do comércio e que são melhores do ano. Eu tô com elas aqui, Marli e Tati Ramires, que estão conosco desde a primeira edição do Melhores do Ano. Muito obrigada pela presença de vocês, pela confiança nesse projeto quando ele ainda era um embrião, né? Quando eu cheguei num áudio de WhatsApp contando as minhas ideias e pretensões. E eu sou muito grata por vocês apoiarem e comprarem. E hoje estamos aqui com um projeto consolidado, com empresas que fazem networking, negócios entre si. Muito obrigada. Sejam bem-vindas ao Melhores Empresários. Temos um bate-papo aí, ó, de mulher para mulheres. Eu também estou com ela, Camila Spegenferri, ela que há muitos anos atua no comércio de Tramandaí, de uma família muito tradicional aqui da nossa região, e que agora fez uma transição de carreira e comprou aí a franquia da Cacau Show Tramandaí em Bé. Então tá trabalhando nesse ramo de franquias, e que franquia gostosa, né, Camila? Seja muito bem-vinda ao Melhores Empresários. Muito obrigada. Boa noite. A Camila é estreante no Melhores Empresários, no podcast, mas a Cacau Show não, né? A Cacau Show está conosco também desde a primeira edição. E aí, quando conversei com a Camila, eu disse: não, a Cacau Show não pode ficar de fora dessa nossa edição, que vai ser a melhor, que já se consolidou. E aí a Camila também comprou o nosso projeto. Muito obrigada pela parceria e pela confiança aí no decorrer desse ano, com todos os eventos que vocês se fizeram presentes. Nós vamos bater um papo hoje, meninas, de mulher para mulher, falar sobre beleza, sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre maternidade. Nós vamos nos emocionar aí com a história da Tati do último ano. E nós falávamos aqui nos bastidores que a Tati merece esse reconhecimento em 2025, porque ela se reinventou de muitas formas, mas a gente vai deixar essa parte para o final, porque é uma parte que ela sempre nos emociona, e a gente como mãe, e a gente como mulher se emociona. Então a gente vai começar bem 5ª série, tá? Aqui rindo, se divertindo, e aí depois a gente vai falar de um papo mais sério. Mas eu queria começar, então, com a Marli, que é uma enfermeira referência aqui na cidade de Tramandaí, no Litoral Norte, todo mundo conhece. E aí a Marli resolveu, ela e a Tati, que é dentista, cirurgia dentista, vamos empreender e abrir a Autêntica Lapidar. E aí
é sucesso, né? Que cuida da saúde, da beleza das mulheres, da autoestima. Eu digo, quando a gente fala em saúde e beleza, a gente não fala só da beleza externa, a gente fala da autoestima, a gente cuida da mulher de dentro para fora e aí ela brilha, ela reluz. E vocês são muito referências em fazer mulheres apoiarem outras mulheres, as mulheres se apoiarem e despertarem a melhor versão de si mesmas. E aí vocês conseguem, mesmo com todos os problemas que a gente tem em casa, chega lá na clínica, ela é única, ela é Deus, ela é rainha, ela é princesa, e ela sai de lá com a autoestima assim, ó, e ela pode fazer o que ela quiser, porque aquela mulher sai de lá confiante. Eu quero que vocês contem essa trajetória, Marli, aí, da enfermagem, que tu ainda atua, a esse mundo da estética e da beleza. Conta aí para quem está em casa, como é que foi essa transição, há quantos anos vocês estão no mercado, da onde surgiu a ideia e como vocês são hoje referência no mercado. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. Nos sentimos lisonjeadas em estar desde o início, desde o primeiro momento, né, com vocês. Isso para nós também é muito importante, como um reconhecimento, né, de empresários dentro do município. Bem, a minha história, então, como enfermeira, né? Eu trabalhei muitos anos na área hospitalar, UTI, bloco, uma área mais crítica. E eu sempre pensei que, em algum momento da minha vida, eu não queria mais trabalhar só com a doença, eu queria trabalhar com a saúde e a beleza. Mas eram tempos primórdios, muito atrás, onde a gente, de alguma forma, nunca associava saúde e beleza. Mas o tempo foi, né, indo, foi se desenvolvendo, e hoje, de pouco tempo para cá, a gente vê um crescimento e um empenho e um modo diferente de se enxergar saúde e beleza. E aí, eu pensando desta forma, mesmo em Porto Alegre, trabalhando em vários hospitais, como era a correria do dia a dia, eu disse, olha, quando eu acalmar, eu quero trabalhar com a beleza, e iniciei então com a Lapidare, que foi uma estética, né? Era grande, conhecida também na cidade. A Tati ainda era estudante, e ela também vivenciou, ela administrava, ela fazia faculdade de odontologia, eu trabalhava em Porto Alegre e ela assumia, de certa forma, a Lapidare. Enquanto ela estava lá, trabalhava no HPS de Canoas, gerenciava aquele hospital de grande porte, assim, e eu ficava aqui, e ela me dando assessoria sempre à distância, né, porque a gestão sempre foi muito dela, tanto a parte financeira como gestão de pessoas, e, né, e os funcionários, enfim. E ali começou O a encanto crescer. foi surgindo a partir dessa vivência dela com a área da beleza, né? E aí, como ela poderia unir beleza, né, com estética? Fez a especialização Em harmonização. Sou e especialista em harmonização orofacial, que daí também me identifiquei através da estética, essa coisa de beleza, era o que eu queria. Me formei, fui trabalhar no município, trabalhei em posto de saúde, adoro odontologia, mas não era aquilo ainda que brilhava, sabe? Não era a Não vocação, era assim. a vocação, exatamente. Se precisar ser dentista raiz, tu é. Só, não, a gente... Mas a vocação é para esse despertar, porque assim, a satisfação de tu ver uma mulher realizar um sonho é algo, Não, né? e é Sem... isso, elas chegam muitas vezes assim da rotina, cansadas, sem se enxergar, então elas entram muitas tu vê mulheres bonitas, né? Muitas vezes até não precisam de talvez um procedimento estético, mas elas não estão se encontrando. Então tu ajudar essa pessoa a encontrar a sua melhor versão, a conseguir se olhar no espelho, se enxergar, se gostar, se valorizar, não tem preço, né? E quando ela fala, tu vê que os olhos brilham. Brilham, Tu vê brilham. que a vontade que ela tem de transformar, de deixar as pessoas bonitas, é de dentro, vem dela. Então é tão bonito, né? Então hoje ela trabalha em algo em que ela se realiza e faz com muito prazer, muito gosto e muita competência, porque ela foi buscar cursos, foi se além da Isso também é especialização, importante, que não é só o amor, né? Tu tem que estar ela sempre foi. buscando, tá sempre inovando, tem sempre uma técnica diferente, um produto novo que chega no mercado. Os pacientes sabem muito, então vêm já querendo
que tenha esse conhecimento, que tu saiba, né, o que tu tá fazendo. Então, tu tem que estar sempre buscando capacitações. Então, a gente tá sempre... Eu agora mesmo, nesse meu turbilhão, tava há pouco tempo em São Paulo fazendo curso durante o tratamento. E assim vai. A gente... Porque, Tati, se a gente para um semestre no tempo, gente, um semestre na tecnologia de hoje, nas inovações, é muito tempo, não é que, não, vou fazer uma especialização por ano, um Não. curso por ano. Não tem como. Hoje é praticamente diário ali o conhecimento, as mentorias, as consultorias, as novas tecnologias e novos produtos que lançam no mercado. E Piscou, veio coisa nova. tu precisa, a gente dorme com uma referência, acorda com outra. Né? Exatamente. E o mercado te exige isso, assim, para que tu se torne referência e até para te saber o que fazer, porque olha a responsabilidade que tu tem ali quando uma pessoa senta lá na tua cadeira, deita na tua maca, e aí tu tá lidando com sonhos dela. E não, a gente não fala de valor, de preço, não, isso é irrisório, porque as pessoas têm um investimento para o seu bem-estar. Mas a gente está lidando com autoestima, com sonho, né? Então tem que ser uma profissional que entenda do que está fazendo. Não né? existe erro, não pode existir erro. Além do sonho, é a saúde, né? Então, assim, é uma responsabilidade gigante. Não pode ter riscos, não né? pode ter riscos. E Marli, nessa trajetória toda, que olha que coisa bacana, né? Eu trabalhava muito com a doença, um ambiente pesado, que tu faz com amor, por vocação, por propósito, sempre fez, se encontrou naquilo em determinado momento, eu quero algo mais leve, assim, que eu possa ver, né? E aí, na parte de procedimentos, tu faz alguma coisa ou tu só faz a gestão? Então, daí, nessa necessidade de administrar, enfim, da lapidária naquela época, eu administrava, mas aí eu contava com profissionais. E o que acontece? Quando tu conta com profissionais, não é teu, não é tu que faz. Eu não poderia ser cabeleireira, não poderia ser manicure, né? Porque não dependia de mim. Daqui a pouco tu treinava, capacitava aquele profissional, ele ia embora com os clientes e tu começava. Então, quando a Tati formou, e assim, ela veio com tudo, com a vontade da área da beleza, da estética, né? Era um sonho de nós duas podermos trabalhar juntas. O que ocorre? Eu ainda não tinha, eu tinha experiência, mas não tinha minha capacitação. Ou seja, não existia naquela época pós-graduação para a área da enfermagem na estética. É há pouco tempo que surgiu. Então, assim que surgiu, eu mergulhei na pós-graduação. Coincidentemente, concluí ela no período que houve a internação da Brenda. Mesmo dia, eu estava no meu último dia de aula, né? E aí deu toda a correria da Tati ligando. Há muito tempo eu dizia para ela assim, vamos entrar nessa área, vem comigo, vamos fazer a parte corporal. Mas ela é assim, eu só vou depois que eu me especializar, que eu entender, que eu souber o que eu estou fazendo. Então, assim, antes disso, não conta comigo. Vai, e aí foi o que ela fez. Ela fez especialização. Quantos anos de agulha de experiência? Exatamente. Mas é uma agulha diferente, são produtos diferentes. Eu preciso, para atender o meu cliente com segurança, eu preciso me capacitar, eu preciso estar segura do que eu faço. E não é tu assistir como a gente vê, ir lá um curso, uma internet, um YouTube, e aí sair fazendo. Não, o momento que eu vou sair fazendo, eu tenho segurança no que eu vou fazer. Então, foi isso que eu respondia. Quando eu tiver... E não só isso, tu tem um conselho por trás que te exige uma normativa, que tu tem regras, tem né? Um respaldo, né? Que tu tem que cumprir algumas requisitos. Exatamente. Até por segurança do teu paciente ali. Hoje eu tenho um certificado registrado no COFEM, no Conselho Federal, no Conselho Regional, que me habilita a ser uma profissional a trabalhar na área da estética facial e corporal. Só que a facial a Tati domina, eu não preciso. Então, o meu foco é na corporal. Olha só. E estou pronta, já tenho agenda. E hoje eu já saí do município. Não, Marli, para, que o município perde essa profissional. Faça um parêntese aí, audiência. Como assim? Eu estou totalmente dedicada. A gente ganha de um lado, perde do outro. Totalmente não. Porque profissionais boas são as tuas habilidades aí que a gente quer saber. Quem está fazendo corporal, Marli? Corporal. Glúteo, harmonização de glúteo. Agora, começando o verão, o que a gente precisa? Mesmo quem tem um glúteo hormônio, precisa trabalhar um pouquinho da celulite, a gente já dá os lipedema, né? Tá muito tempo
mais branquinha. Então, trabalha flacidez, trabalha celulite, com microagulhamentos, com ativos. A gente trabalha PEIN, que são aqueles microvasos, onde a gente faz a esclerose, introduzindo um líquidozinho, para as pernas ficassem aquelas manchinhas vermelhas ali no verão, né? Parte de parte- gordurinha localizada. Gordura localizada. Também a parte masculina, a gente trabalha com a tricologia. Um trabalho muito bonito, onde tu já começa a ver o crescimento capilar. É, é o microagulhamento que a alopécia androgênica, não é areata, não é aquela que tu já perdeu, mas é aquela que tu tá com déficit, com falta de vitamina, de nutrientes naquele cabelo, e tu vai, então, estimular, fazendo com que ele fortaleça. Muito legal essa parte. E o detalhe, região íntima, Olha aí. tá? Feminina, ela tá dominando. Por quê? A gente também vai envelhecendo em todas as partes, todas né? as partes. Então é importante esse cuidado. Vai botar um biquíni, aquilo incomoda, fica uma pelezinha. Já existe Ai, tratamento. mas vamos ter que fazer um convênio o ano inteiro. Vou ter que passar uma vez por semana, um combo de várias partes. A corporal, ela também é ampla, ela é vasta. Então, veio a somar, né, as duas. Então, As nossa, Gente, o muito que já legal. era sucesso, agora duplicou-se esse sucesso, expandiu. Muito bacana. A gente vai falar muito ainda desse universo de beleza, mulher, os produtos que vocês têm, marcar, abrir a agenda, segue lá, @litoral na rede, @comunica, @autêntica lapidar. Sigam essas profissionais, já vamos chamando aí para marcar os horários. Mas eu quero dar as boas-vindas então para ela agora, Camila Speggen, que a vida inteira cresceu atrás de um balcão e aí não podia fazer diferente porque tá no sangue, tá na vocação, esse olhar atento ao que o cliente quer, a atender, a entregar qualidade. Então a Camila que cresceu ali junto com o pai dela, primeiro com a empresa da família, com o pai, com a tia e depois ela e as irmãs e o pai, com material de construção. E aí, né, por uma definição de mercado e por uma decisão pessoal, vocês três, cada uma seguiu a sua carreira. E aí a Camila, franquia da Cacau Show, comércio novamente. Conta pra gente, Camila, o porquê que disse vou voltar ao comércio, né? Já tinha saído dele, poderia seguir inúmeras possibilidades. E o que te motivou a estar, então, esse ano aí à frente de uma das maiores franquias do Brasil? Bom, primeiramente, boa noite, né? E quero te agradecer por estar aqui hoje. Agradecer as minhas colegas de mesa, que eu já conheço, então me faz ficar mais à vontade. Na realidade, eu sempre tive um sonho de ter uma Cacau Show. Cacau Show sempre foi um sonho da minha vida, assim, desde que eu acho que eu vi a Cacau Show, eu tenho muita vontade. Em 2018, eu tinha recém ganhado o meu filho e daí eu passei no processo para ter uma Cacau Show. Só que não aqui para Tramandaí, né? Porque Tramandaí já tinha. Então eu teria que escolher uma outra cidade. Me deram algumas aqui perto que eu poderia abrir uma nova Cacau Show. Só quando eu fui fazer todos os estudos, enfim, assim, que tu acha que ter uma franquia é só abrir a porta lá e a tua funcionária vende. Não é assim. E como eu já tinha, né? Eu já trabalhava no comércio, eu já tinha minha responsabilidade. Eu vi, bom, hoje isso não é para mim, então vamos ter que dar uma pausa e esperar. Esperar um pouquinho. Com todos os percalços que eu tive na minha vida e depois desse tempo, né? Acabou que a gente resolveu ali em 2022 fechar a madeireira. Em setembro de 2022 nós fechamos. E eu fiquei em casa, assim, um tempo, sendo mãe, curtindo ali, dona de casa, mas só que aquilo não era pra mim. Não era imaginando a Camila em casa. Porque eu digo, eu não sei ser dona de casa, não é que eu não gosto, ou eu não admiro quem seja, eu não é meu... Quantos anos começou? 10, 11 anos? Ali, de verdade, ali com 13, 14 anos, eu já, quando eu tava ali terminando o segundo grau, eu já tava daí eu passei eu lembro que o terceiro ano eu já fiz no turno da noite, porque eu trabalhava o dia inteiro. E então, assim, eu não me via dentro de casa, e daí eu sempre procurava, daí fui em inúmeras feiras, assim, porque eu queria uma franquia, eu achava que, né, como eu tinha o sonho da Cacau, eu disse,
Mas aí eu avisei a antiga franqueada, se o dia que tu não quiser mais, Eu quero. eu quero, tu me fala. Então, assim, já faz 1 ano que a gente tá se namorando, porque, né? Então, agora, quando deu certo no meio do ano, a gente conseguiu acertar. Então, assim, a Cacau Show e o comércio, eu acho que eu me colocaram ali dentro, mas foi uma coisa que eu também me apaixonei. E não que o material de construção não fosse, assim, uma questão de felicidade, porque tu também vende felicidade, tu também realiza sonhos, porque muitas pessoas fazer, né, uma casa própria, uma casa na praia, ou reformar, arrumar a tua casa, é assim, uma Nós realização. realizamos muitos sonhos com Muitos você. sonhos realizados. Inclusive, assim, Mas, assim, o chocolate é perfeito, porque a gente participa de muita coisa boa na vida de pessoas, né? Então, tu tá participando ali de um pedido de desculpa, de um pedido de casamento, de um parabéns, de tudo. Então, tu participa de tudo. E a gente também vive isso ali no balcão. E eu gosto. Eu sou aquela pessoa que eu tô ali no balcão, eu tô conversando, mas o que que é? Tu quer comprar pra quê? Tu vai fazer Qual isso? é o objetivo? Qual é o teu objetivo? Eu já quero saber o que é que a pessoa... Qual é a data comemorativa? Eu também Então, quero. assim, é muito bom, porque na Cacau Show a gente trabalha datas e é legal isso, é muito feliz, é o feliz hoje mesmo, é feliz hoje, porque tu tem que ser feliz todos os dias. Mesmo com os nossos problemas, a gente tem que ser feliz. Tem horas que não dá, porque tu não consegue ser forte o tempo todo. Então, por isso, sim, pra mim foi muito bom essa pausa, sabe? Foi aquele tempo ali que eu consegui, não, agora eu vou ser um pouco a mulher, a mãe, você a filha que tô sofrendo também, porque eu tive, né, muito, né, assim, a gente não consegue ser forte o tempo todo, tu não... E nem deve, né? A gente Então, nem assim, deve. foi bom, eu fiquei aquele tempo ali em off, tirei uns 2 anos sabáticos, mas aí agora eu voltei com pique, com muita vontade, assim, e... Mas é uma coisa bacana, né, Camila? Porque agora tu sempre teve esse sonho. Olha como é bacana a gente mentalizar o nosso sonho, ir atrás dele, mesmo assim, Sim. parecia distante. Ai, fui habilitada para Cacau Show, mas em outra cidade, ficava inviável porque eu tenho filho pequeno, tu Sim. morava aqui, marido, casa. E aí, mas ficou com aquilo guardado, mas mentalizando, né? E mentalizando Sim. aquele teu sonho. E aí, até que surgiu uma oportunidade, o universo fez com que desse certo. Claro que tu foi atrás, né? Plantou a sementinha Sim. lá da antiga franqueada. Mas é muito legal, assim, porque tu pôde escolher agora, porque tu veio de uma empresa familiar, que já tinha tudo pronto. Tu trabalhou, gerenciou, esteve à frente, mas que não foi tu que escolheu aquele segmento, né? Ele foi uma herança de família, era um comércio da família. Então, tu não teve a oportunidade de escolher. E agora não, a Camila que, eu quero, né? Eu vou colocar minha energia nesse negócio, eu vou dar o meu melhor, porque é o meu sonho. Ali eu tenho, né, a ajuda do meu marido, do meu cunhado, do Murilo, né, e da Daniele. Então, aquela coisa assim, a gente sempre fez tudo junto. Eu e minhas irmãs, só claro, a Rafaela acabou seguindo num outro comércio com o marido dela, mas, assim, a gente é unida, nós as três, a gente aprendeu isso por sempre trabalhar juntas, então a gente é uma família que se dá bem. E eu tenho apoio, agora eu precisei ir a São Paulo ficar 10 dias e eu sou muito medrosa. Eu disse, eu não vou sozinha, não vou sozinha. Meu tio, não, eu vou contigo, eu te levo. Eu disse, já vamos. Daí eu queria levar minha tia junto dele, mas ela não pode. Eu disse assim, a gente é assim, né? Graças a Deus a gente conseguiu continuar isso. Então, para nós Que quando é de verdade, quando tem sentimentos mútuos, não tem porquê, né? E até depois a gente vai falar um pouco da parte da trajetória que o pai da Camila faleceu precocemente, porque, né, hoje em dia é muito precoce. A idade que os jovens, né, que são jovens senhores. E fica aquela coisa de poderia ter vivido mais, poderia ter aproveitado mais deles, poderia... né? Então tem toda uma trajetória aí de vida que as pessoas que olham a gente na internet pensam que tudo é muito fácil, né? Que a gente não... As pessoas que chegam lá no Feliz Hoje, ou que chegam lá vendo vocês realizar sonhos e estão sempre bem, estão sempre bonitos. Porque, gente, essas três são maravilhosas. E aí eles acham que é sempre muito fácil a vida da gente. As quatro. E não é, né? E a gente tem perrengues, como toda mulher tem. Eu imagino a Camila lá desde muito novinha atrás de um balcão, que os clientes dela eram
80%, 90% talvez, predominantemente masculino. Sim. E aí, tipo, não quero ser atendida por ti porque é uma menina e porque é uma mulher e não vai entender. Sendo que há quanto tempo ela estava ali, teve experiência, aprendeu, se qualificou, mas ainda tinha, né, esse machismo. Sempre teve. Era bem. Eu lembro de várias vezes chegar alguém ali, perguntar alguma coisa e a gente responder e eles, tipo, ignorar. Ignorar, virar. Quer Se falar tivesse teu pai. qualquer homem que tivesse ali, eles olhavam primeiro para eles e a gente é que sabia a resposta, porque o meu pai muitas vezes nem sabia. Mas, assim, foi muito bom, muito proveitoso. É uma área também que eu gosto, né? Tanto que meu marido é engenheiro civil e eu sou bem metida ali com ele, às vezes, assim, dou minhas opiniões. O pensamento não tá bom, hein? E às vezes, assim, quando ele precisa de alguma coisa, né? A gente sempre procura se ajudar, mas só assim, só nos bastidores. Trabalhar com isso eu não quero mais, não. Não, e esse rompimento que tu fez e agora buscou algo que tu gosta de fazer, e esse preconceito que tu enfrentou basicamente uma vida, a Marli rompeu barreiras na enfermagem, né? Sim, Por ser uma mulher sempre à frente e aí trabalhando em grandes hospitais, chefiando grandes departamentos, mas que também sempre se teve esse preconceito contra as mulheres, né? Contra as enfermeiras, chama um médico que tu não sabe. E às vezes quem tá ali na ponta é a enfermeira, né? Sempre, né? A equipe não enfermeira. funciona. E aí, como é que foi, Marli? Assim, será que isso também contribuiu um pouco para te mudar? E eu não quero mais, quero ir para esse lado mais feliz da vida? Olha, como enfermeira, assim, lógico que eu venho de tempos muito antigos, né? Imagina que eu trabalhei 10 anos num hospital em que nós, enfermeiras, vestíamos Rui. Era um famoso costureiro da época que eu não sei nem se vocês chegaram a conhecer ou ouvir falar. Mas éramos, assim, as bonequinhas, né? Elegância hospital. Era tipo, era moça. O assim. número de enfermeiras naquela época era muito menor do que o de hoje, então nós ficávamos muito na coordenação. O que eu aprendi com a enfermagem, é assim, é a iniciativa, é resolutiva, né? Porque todo o tempo da minha vida eu administrei um setor, administrei áreas de hospitais, áreas importantes. Imagina um centro cirúrgico de um hospital com cirurgia cardíaca e tudo tem que funcionar, né? Eram médicos renomados, enfim, e aí foi indo. Eu passei para parte de diretora assistencial de um hospital de pronto-socorro. Então, isso tudo são bagagens que tu vai levando, né? Vai aumentando, até que tu chega num determinado ponto que tu diz assim, não, agora é comigo, eu vou para mim, né? E aí, essa transição para beleza, é isso aí, ó, já tá no nosso momento, tá na hora de fazer, vamos lá, é a gestão, é o procedimento, tá ali, porque tudo tu constrói, né? Então, é isso que eu trago da enfermagem para o que eu estou fazendo hoje. E por que Tramandaí, Marli? Me diz. Porque vamos montar a estética em Nossa. Tramandaí. Aí Por vem quê? Aí é tão antigo. a nossa matriarca, Vem a né? minha mãe. Eu era uma das únicas filhas que nunca tinha morado em Tramandaí. E a minha mãe mora aqui, deixa 50, uns 60 anos. 60 anos já. Nós viemos para Tramandaí quando faleceu o Sperbe, era o dono do hotel Sperbe no centro de Tramandaí, era o hotel mais luxuoso que tinha. E o meu pai, ele arrendou o hotel Sperbe, porque os filhos não queriam cuidar, não podiam, ele arrendou. Então eu lembro assim, hoje eu tinha 15 anos, eu ficava lá na frente sentada, era um vitrinão naquele hotel e vinham hóspedes de todo lugar, de todos os lugares, tinha uma suíte. E dali, quando terminou o contrato, se rescindiu, aí nós não fomos mais embora, porque é aquela história, né? Quem conhece Tramandaí Ama. Ama. Adota, fica pra sempre. E aí minha mãe ficou vou colocar algum comércio, vou ficar aqui. A gente teve a padaria colonial da Ambrose, sonhos, pães, e foi aí que ela começou, né? E os filhos, como eu estudava, a maioria deles estudava, todos vieram morar para cá. Eu fui a única que vim fazem uns 12 anos, na idade do B, 14 anos para cá. E como a mãe já estava, todos os irmãos já estavam aqui,
era feriado, os finais de semana, tudo que eu podia eu estava aqui, então Tramandaí era a minha segunda casa e sempre foi, acabou hoje sendo a primeira. Sim, e aí Minha primeira adotou opção. Tramandaí e a Tati aí fez também migrou junto. Migrei junto. Aí começamos com a estética, que ela trabalhando em Canoas. E eu Tati veio tendo que antes de fazer. mim. Eu vim antes. Ah, Tati veio antes ainda. Sim. Ai, aí decidiram montar a estética. Vocês fizeram um estudo de mercado? Ou vocês, Tramandaí tem potencial, Tramandaí está crescendo, está desenvolvendo? Porque a Marli, mesmo indo e vindo de Tramandaí, Porto Alegre, acompanhou o desenvolvimento, acompanhou as mudanças, né? Desde o fechamento do Hotel Sperbe até os novos hotéis, as novas redes. Então, acompanhou o desenvolvimento da cidade. E aí, vocês sempre acreditaram no potencial do litoral? Tem mercado, dá pra gente fazer uma clínica de sucesso, dá pra fazer, porque a Lapidari era enorme de uma clínica, né? Então, vocês fizeram um estudo, ou tipo, vamos investir e vai dar certo? Como se morava em centros maiores, o que a gente sempre tentou era trazer referências para cá. referência para cá, porque todos os moradores daqui também mereciam, né, O acesso. o acesso a tecnologia, a conhecimento, a lugares bonitos, Aí foi bem a essa ideia na conforto. época. Assim, as estéticas que existiam, os salões eram pequenos, a gente não tinha uma estética referência, onde tu, né, tivesse um espaço diferenciado, que agregasse valor, bem-estar, de tu estar naquele espaço. Eu lembro que tinha o dia da noiva. Exatamente. Era uma proposta. E o que acontecia também? Eu lembro bem que em São Paulo, no bairro, eu via aquelas casas enormes, tudo com vidro. E eu via que aqui os salões eram tudo em casa. E aí fechadas. Eu disse, não, eu quero colocar algo que mostre. E eu fui Ela veio pioneira contando. no sentido de aparecer a estética. Tem muito vidro, né? E a gente mantém isso até hoje. Não, e assim, a Marli sempre uma pioneira, né? E reinventando o mercado e trazendo coisas boas, porque a partir do momento que vocês fizeram esse conceito, esse modelo, aí vieram outras, e a gente entende que, assim, a concorrência ela é muito boa para todo mundo, porque faz a gente se aperfeiçoar e melhorar. Todo mundo cresce, Isso né? aí. Todo mundo cresce, porque a nossa régua vai subindo, né? Exatamente. Porque tem um determinado momento, isso acontece na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, que a gente se acomoda por diversos fatores ali. E aí, se vem alguém, opa, não, eu não posso me acomodar, eu tenho que buscar uma outra especialização, eu tenho que buscar uma outra referência, eu tenho que estudar mais, eu tenho que dar o melhor para o meu cliente para fidelizar e ele continuar comigo. Então, isso faz da gente profissionais melhores quando se tem uma concorrência à altura. E hoje a gente sabe que tem mercado para todo mundo, mas o que vocês estão trazendo? A Tati aí com a especialista na face, a Marli veio com o corpo e agregou isso. Já é um diferencial, já ninguém tem. Exatamente. Né? E Tati, conta assim para nós. Eu tenho muitas dúvidas, né, Camila? Vamos perguntar muito, aproveitar. Você que está em casa, nos acompanha, siga o nosso Instagram, @agência comunica, @litoral na rede, Cacau Show. Cacau Show tá Tá sem sem Instagram. Insta, segue a Camila lá. Chama ela no direct, faz que nem eu, gente. Chama no direct, faz um pedido, ela entrega. Autêntica Lapidar, segue lá também. E faça a sua pergunta que a gente vai responder, tá? A gente responde ali no chat. Tati, agora é dezembro, verão, a mulherada parece que essa época enlouquece, né? Eu não sei, deixam todo mundo o ano inteiro para fazer as coisas quando dezembro. É isso. Mas é fator econômico também, é quando a gente se olha E vai dar tempo. e vai dar tempo. É. Quais os procedimentos que a gente não pode fazer no verão, ou isso é mito, ou a gente já pode, porque as tecnologias mudam, eu me lembro. Eu sempre tive muito problema na pele de acne, então eu fiz peeling uma vida inteira desde adolescente. Então isso a gente já fala aí de 25 anos. E aí eu me lembro que eu fazia peeling daquele, ai Deus o livre, que chegava setembro, já não podia fazer mais, não podia pegar um raio de sol no rosto. Hoje em dia não é mais assim, né? Então o que a gente não pode fazer no verão, ou pode fazer tudo com cuidado, com parcimônia, como é que é a relação com o sol? Expliquem aí para nossa audiência esses cuidados, essas curiosidades que a gente gosta de saber. Não, é exatamente isso. Tu falou tudo. A gente pode fazer tudo com cautela, né? Então, assim, a gente tem peelings, tem lasers, trabalhamos com CO2. Muitas pessoas têm esse medo, né? Esse receio, não vou estar fazendo agora. A gente realmente prioriza
que se faça em épocas onde tu vai ter um processo de cicatrização mais tranquilo, onde tu não vai ter exposição. Mas existem pacientes que se cuidam, que seguem os protocolos direitinho, né? A gente também cuida da intensidade do equipamento que vai ser utilizado dependendo do momento, né? E a gente pode estar realizando, tá? Mas nessas épocas, o que a gente preconiza agora? Botox, bioestimulador, né? Trabalhar com uns lasers não tão agressivos, né? Um Baby Glow para preparo de pele. Agora, Que é isso, o gente? Lavian. Fala, O fala, Lavian é vida, estímulo de colágeno, um equipamento, um laser, mas que ele não tem um downtime, né? Então a gente consegue não permeia tanto, então não tem esse processo pós ali tão agressivo, né? E a gente pode estar fazendo agora, tá? E várias outras novidades, rejuvenescimento de olhos. E né? tem alguns protocolos, assim, por exemplo, combos. Ah, a gente chega lá para ir todos os meses, tal mês a gente faz só coisa, tal mês faz outro. Vocês fazem esse tipo de Sim, combos? e é muito específico, né? Então, assim, o importante ir para uma avaliação, eu vou ver exatamente qual a tua necessidade específica, o que te incomoda. Não é receita de bolo, não é tudo para todo mundo, né? Ah, isso é bem importante, né? É. Ter uma individualidade ali. Cada paciente é único. E vocês atendem muitos homens também, né? Também. Os homens Mas têm que cuidar agora mais. lembrando, eu sou muito fã, assim, da harmonização da Tati, né? Não por ser mãe, mas sou muito fã. Porque a harmonização dela, ela é tão natural e que as pessoas acham assim, que tu tá mais bonito, que tu fez algo diferente. E não é aquela harmonização que tu vê que o rosto simplesmente infla, sobrepõe, fica... Então, eu acho Eu que acho que a harmonização tem muito a ver isso. Tu harmonizar aquele rosto e te deixar bonita, né? As tendências estão mudando. No início, quando surgiu a harmonização, era todo mundo preenchendo, né? Volumizando. Agora a gente tem muita gente removendo os preenchedores e voltando para a naturalidade. Eu sempre preconizei a naturalidade. Tanto que as bocas, os preenchimentos que eu faço, não é aquele preenchimento virado. Tem gente que até não gosta, acaba não buscando em função disso. Ai, guria, tem mas uma eu amiga minha vou- que tem aquela boca de pato e ela ama. Eu digo pra ela, tu não consegue fechar essa boca, criatura. Eu gosto da minha boca assim. Mas tu nem consegue fechar, tu não dá pra... Eu gosto, tá bom, gosta, mas é porque a pessoa gosta. Exatamente. É, Então, ela- Eu faz sou uma bullying, que eu né? nunca fiz preenchimento, porque eu tenho medo de ficar com a boca assim. Daí, Eu sou assim também. É. Eu tenho tanto daí trauma eu dessa minha não amiga. faço, porque eu Não. tenho medo. Assim. Mas aí existem Mas técnicas, existem produtos, né? Onde tu vai aplicar, de que forma tu vai fazer para que. Exatamente. Mas tem pacientes que buscam exatamente isso. Cada um é quer ficar feliz do seu jeito, né? É perfeito. Você gosta no espelho, se vê, tá tudo certo, né? Então, é isso, encontrar a melhor versão da pessoa, o que a pessoa deseja, né? Isso Que te deixa feliz, né? E gurias, hoje em dia as pessoas pensam, porque antigamente já foi um produto muito desejado e poucas pessoas tinham acesso, porque era mais caro, porque o produto realmente tem um valor agregado, tem todo um conhecimento dos profissionais, mas hoje em dia ficou uma coisa muito mais acessível. Então, assim, a pessoa chega lá na clínica, tem protocolos para todos os bolsos, né? Não é uma coisa assim, ah, não, só as ricas de Tramandaí que fazem, que antigamente Não. tinha isso. Para ir na lapidária, era só as ricas, eu não ia. Eu não tinha naquela época esse poder aquisitivo. Não rolava. Não, mas a autêntica tem para Tem. todos. Tem, os né? Porque gostos. as tendências também foram mudando. E, claro, a gente vai ficando mais velha, vai tendo um pouquinho mais de dinheiro, né? Vai trabalhando, aí dá pra... Não, e o bacana também começar a trabalhar sempre já na prevenção, né? E fazendo. Muitas vezes a gente pensa, lá quando eu tiver uma idade, mas já vai no início. O processo de envelhecimento vai acontecendo, tu já vai controlando para que tu não precise estar fazendo grandes. E a genética influencia, gurias, nisso? Sim. A genética, tipo assim, a minha mãe era de uma geração que não tinha esses cuidados precoces, né? De fazer essa parte preventiva. Fototipo de pele, né? Normalmente as pessoas com pele mais clara, olhos mais claros, têm a tendência a ter uma pele um pouquinho mais sobrecarregada, assim, em função de Sim. sol. A questão do olho, da cor do olho também, de fazer mais movimentos por causa do sol, acaba interferindo. A Ele genética fica um pouco mais interfere, enrugadinha, sim. assim. Uhum. Mas a realidade é uma só. Todas nós, com o tempo, vamos perdendo colágeno. Quanto mais tu avança a idade, a perda aumenta. Então, por isso que a Tati fala muito na prevenção, de tu atuar, né? Antes, Para manter ele. Quando exatamente. tu chegar lá mais adiante, tu já vai estar com o colágeno fortalecido, não teve tanta perda. Então, o resultado vai ser bem melhor. Com certeza. E a gente sempre fala muito, assim, e tem uma tendência
a internet está aí, a gente está tudo mais acessível hoje, a tecnologia, o conhecimento, e as pessoas estão buscando se cuidar mais, né? Então, desde saúde, qualidade de vida, e tem a parte também, assim, da hidratação, que é uma coisa essencial, da saúde, Muito. alimentação. A questão hormonal também, depois de uma idade, a gente para de produzir, então interfere em cabelo, interfere na pele, interfere em tudo. E aí, como é que chega aquela pessoa lá? E aí, nós vamos fazer o link com a Cacau Show, aqui com a Camila. Uma mulher em meia idade, 45, 47, 50 anos, em menopausa. E aí, chega lá, é tudo diferente, né? Muito Como é que é esse acolhimento de vocês A com gente essa mulher? precisa entender exatamente isso. Muitas vezes fazer uma solicitação de exames para ver como essa pessoa, essa mulher, esse homem está, né, de dentro para fora, para conseguir entender qual a necessidade. Então não é só olhar assim, acho que isso, né? A gente A precisa Tati ter foi buscar um curso estudo para isso. De aquátios, né? de modulação reprodução, de hormonal. modulação Olha hormonal. só, Para poder porque tratar influencia essa na mulher pele. melhor. Olha que coisa interessante, né? Porque não adianta aí. A pessoa investe, 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 não. Não é porque é Não de resolve. dentro. Muitas dizem, mas meu botox não dura. Mas lógico, é aquele solo seco onde tu vai largar uma água, né? Tu precisa adubar, tu precisa hidratar, a mesma coisa a pele, de dentro para fora. A questão também de digestiva, né? Probióticos, muitas vezes o nosso intestino, a gente fala que o coração, né? O cérebro é o segundo coração, é o intestino fala. Então, assim, a gente com uma alteração intestinal, uma desbiose, Inflamação. inflamação, interfere em pele, E hoje interfere tá em muito cabelo. frequente a Muito, inflamação. né? Muita gente E- tomando muita medicação, né? E aí não Exato. tendo esse cuidado. Não tem esse cuidado. E aí a gente volta lá para Cacau Show, porque aí essa mulher, nessa fase de pré-menopausa e menopausa, Chocolatinho. aumenta muito essa gula, assim, Vontade. essa vontade de um doce. E aí tu chega lá naquele lacreme e não tem como resistir, como, gente. é. E aí é um equilíbrio, Eu adoro entendeu? aquele de merenguinho dentro, Ah, assim. muito belo. Ai, Eu na primeira, eu vou dizer assim, ó, na primeira semana eu fiquei com uma intoxicação. Gente, eu fui pior que uma criança, viu? Eu acho que eu tava nervosa, ansiosa, quando eu entrei naquela loja, eu quero provar tudo. ai, Aprender, tem que né? entender. Tu tem que entender. Saber conhecer o produto. Aí eu tinha que provar. Fazer um teste cego, Tem que mas conhecer. conhecer. Mas assim, hoje em dia, né, nós temos a linha Bless, que é a linha zero adição de açúcar, que é maravilhoso. É o mesmo tanto que a gente faz o teste às cegas com ele. O lacreme tradicional e o lacreme zero açúcar Não consegue. não consegue. Ah, tá brincando. Eles são idênticos. Amanhã E nós já vamos pode comer tranquilo. Eu já comprei esse panetone, não sabia, comprei o tradicional. Tem o panetone lacreme. tradicional, Podia lacreme visitar. tem o panetone Mas é tradicional Natal, zero né? açúcar. Vamos comer um Vamos tradicional. voltar. Mas Ao assim, almoço. a gente pode se dar um luxo de vez em Tá, quando. vamos deixar então. Pronto. Mas é complicado, mas resolve o nosso problema. E daí, então, hoje nós temos a linha zero açúcar. E tem os outros também ali que são os mais intensos, que daí tem um pouquinho menos, né, de açúcar. Mas a linha zero açúcar é doce, para quem gosta de chocolate doce, mas não contém açúcar. Olha aí, Boa. ó. Eu imagino a Camila e a sua família, o teu filho, porque as crianças são enlouquecidas. Eu não levo muito ele lá. As crianças são enlouquecidas É. com chocolate. E como é que foi essa preparação lá na fábrica? É livre, assim, a degustação? Como é que foi essa preparação? Porque as pessoas pensam, ela abriu uma franquia, foi lá, pagou o investimento e deu. Tem um Não, estudo, assim tem como todo tem um a de estudo, né? especialização. Na fábrica, a gente faz todo um estudo de conhecimento da fábrica em si, né? Da produção. E também nós fizemos toda uma degustação, desde a fruta cacau até a amêndoa ali, tudo tu vai fazendo até o chocolate gostoso. Então, assim, né? É bem interessante, E é porque tudo produzido aqui no Brasil. tudo produzido no Brasil, Que tudo legal. produzido, né? Existe a fábrica em São Paulo, que é Itapevi, e tem a fazenda, né, no Espírito Santo. E onde toda a linha vegana da Cacau Show, que é a linha do Bendito Cacau, é somente da fazenda deles, fazenda própria. Nossa, Né? legal. Claro, o cacau para toda a produção não é todo produzido, né, no Brasil, mas ele vem de fora do Brasil também. Mas hoje eles estão também procurando mais terras assim para ter mais produção própria do produto, porque daí é aquela coisa, tu sabe que é
puro, desde a plantação ali até já tá na nossa... Porque deve ter diferença de terra, o gosto Existe, muda, né? existe. né? Então, assim, toda aquela linha vegana, que é o Bendito Cacau Bean Bar, que é produzido todo numa outra fábrica também, que não tem nada de ligação com leite. Daí, então, eles têm uma fábrica só para esse produto, que daí a pessoa que tem intolerância à proteína do leite pode comer, porque é todo o cacau produzido aqui no Brasil, na fazenda própria deles. Que legal. E feito, mas o restante é todo produzido no Brasil. E o panetone, a maioria dele é produzido no Espírito Santo. Olha só. É, viu? delicioso. Vocês sabem que eu nunca tinha provado cacau na vida com 40 anos. Esse ano fui fazer uma viagem pro Nordeste, daí eles estavam fazendo, provei, porque estavam fazendo caipira de cacau. Aí a mulher, depois da caipira, me deu. Mas eu achei, gente, como é que pode fazer chocolate disso? Porque tu vai comendo É e não tem diferente, é. gosto É, bom. Não. Não sei Mais se vocês já terroso, provaram. né? Então, eu Ah, falei, gente, não tem como. Olha o que a gente Uhum. colocam de açúcar pra ficar bom. Na realidade, assim, não é nem o açúcar. O cacau, ele é produzido ali, né? Tem toda aquela parte. Tira o cacau, é como a gente via naquela novela mesmo. Tira o cacau, né? Tira ali a amêndoa, seca o cacau, torra, e depois é muito amargo, muito amargo. Quando tu come, assim, chega a dar uma trava. E daí eles extraem a manteiga do cacau, que é assim, é o nosso chocolate branco da Cacau Show, ele é produzido com manteiga de cacau pura. O chocolate da Cacau Show não tem gordura hidrogenada, então essa também é a diferença do chocolate popular do mercado, né? Que tu tem aquela... E daí, claro, tem açúcar, tem a parte do doce, claro, É o vai que ter que faz ter, ficar né? bom Que é o que também. faz ficar Ai, bom. que é o que dá a mágica. Mas é, assim, é uma coisa que é muito natural. É uma produção muito natural. Não, e é diferente, né? A Cacau É. Show é diferente. É. É um chocolate premium, assim, né? Dentre os que a gente. Mas aí a gente vê os chocolates premium vindo muito de fora, né? Muito da Suíça, muito de fora do Brasil. E aqui no Brasil é a Cacau Show. Hoje a Cacau Show, ela é a maior rede de chocolates finos do mundo. Olha só. Ela já está no ranking mundial. Então, assim, hoje existem 5.000 lojas dentro do Brasil, da Cacau Show, e eles estão com um estudo para expandir. Só que, claro, tem toda a função de logística. Como a gente trabalha com um produto muito artesanal, tu vê lá, às vezes, assim, o panetone, elas estão fazendo ali, claro, em grande escala, mas elas vêm, elas botam individual, a cobertura individual, o granuladinho ali que vai em cima, que não é granulado, daí eles chamam de um outro nome, é tudo manual. Então, assim, é um produto artesanal que é pra gente, né, sentir aquele gostinho de artesanal mesmo. Então, é isso que eles estão fazendo todo esse estudo de logística para ter Cacau Show fora do Brasil também. Mas, então, assim, hoje a gente é líder mundialmente de chocolates finos. Olha só, Cacau Show. hein? Que bacana, e realizando sonhos, hein, É. Camila? Eu acho que o que mais importa é a gente realizar sonhos, né? A gente, enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto mãe, é isso que a gente busca, assim. A gente tá sempre buscando ser a nossa melhor versão, mas qual é a nossa melhor versão? Onde é que a gente quer chegar? A gente tem sonhos e buscar esses sonhos. E daqui a pouco tu mudou. Daqui 5, 10 anos, tu mudou o rumo da tua trajetória, tu se reinventou, não importa, desde que tu siga atrás dos teus sonhos. Não desiste, Né? né? E dos seus não sonhos. Foca e desistir. vai. É o que a gente estava falando aqui nos bastidores. As pessoas que nos veem, a gente é referência para muita gente, assim, por ter oportunidade primeiro de estudar, de buscar, oportunidade de tu ter trabalhado, ter consolidado um negócio e aí ter um capital para investir no teu próprio sonho. Então a gente já pode dizer que no país que a gente vive, nós somos pessoas privilegiadas, né? Nós realizamos sonhos diários. Eu gosto muito daquele meme que tem lá no Instagram, que diz, quando você nem parou para ver, você está realizando tudo aquilo que sonhou nas coisas diárias, né? No dia a dia a gente pensa, realmente estou. Mas a gente sempre quer mais, porque é natural do ser humano sempre buscar uma melhor versão, sempre querer mais. Mas hoje em dia as mulheres vêm fazendo um movimento bonito, né, gurias? A gente sabe que falta muito ainda. Mas a gente vem fazendo um movimento bonito de se abraçar, de se acolher, de trocar, de compartilhar com outras mulheres, sem problema nenhum, mesmo que seja a tua concorrente. Muita gente boa que faz harmonização facial, talvez até cirurgias dentista como a Tati, se espelham nela e trocam figurinhas e mandam WhatsApp, porque é uma referência. A Marli tá fazendo isso, né? E essa troca, antigamente não se tinha isso. Sim. Né? Era uma rivalidade, e graças a Deus a gente Competição, vem né? evoluindo, assim, porque
a gente não quer olhar para ninguém, a gente quer olhar para a gente e ser melhor do que nós mesmos, né? E vocês têm muito disso, assim, aqui em Tramandaí, na nossa região, tem esse companheirismo entre as colegas, assim, entre as outras profissionais? Tu te surpreendeu agora até com uma colega tua, né? Daqui, concorrente, que foi. A Olha. Ana Carolina é médica, né? Mas dentista também. Nossa, assim, muito acolhida nessa função com a Brenda, assim, se disponibilizou, juntou gente para fazer doação de sangue, fechou a clínica, foi para Porto Alegre com as funcionárias. Quando eu vi, ela tava lá, tô aqui embaixo, tenho um presente para a Brenda. Eu disse, meu Deus, né? Às vezes nem a esperava. família, né? Olha E só. tava lá, e disse, olha, muito bacana, até comentei. Muito, muito legal. Sim. Tem esse acolhimento, esse apoio de outras mulheres e de outras profissionais, né? Olha que elas, para você que está em casa, tanto a Camila quanto a Marli, quanto a Tati, por isso que eu disse lá no início que hoje vocês iriam se emocionar. A gente já viu o quanto de força tem nessa mesa, né? Com trajetórias aí inspiradoras, com mulheres que fazem a nossa cidade crescer, desenvolver, e são pioneiras e estão sempre à frente, e por isso são referência, sim, tá? A gente não pode dizer, elas estão aqui por indicação, não, porque elas realmente são referências, né? A gente não traz aqui pessoas que não saibam o que estão falando, ou que não saibam, não tenham coisas para compartilhar com os demais, e vocês estão aqui desde o primeiro ano por isso. Mas o que ninguém vê, e que a internet às vezes mostra, mas não mostra com toda a sua força, é que às vezes, a gente vinha falando nos bastidores, a gente tá cansada de ser forte, né? Porque a gente é muito, muito forte. Para quem acompanha a Tati nas redes sociais, esse ano fez ela, né, mudou, foi um turbilhão na vida dela, e tudo vem por um motivo e para crescimento e para aprendizado. Eu, pelo menos, penso isso, assim, que já estava escrito na vida da gente para a gente passar e sair muito melhor. Muito melhor em diversas esferas da vida, não só como mãe, não só como mulher, mas como ser humano, desse olhar de tu ver com quem tu pode contar, quem está do teu lado, e ter um olhar mais leve para a vida. E a filhinha da Tati, a Brendinha, que tá aqui conosco no estúdio, depois eu vou ver se ela quer aparecer aqui e mostrar para vocês. A Brendinha, a Tati, né, e a família descobriram uma leucemia, 7 aninhos sem a Brendinha. Vai fazer 7, Vai dia fazer 9 7. agora. 6 6 anos. aninhos. E aí, então, eu queria que a Tati compartilhasse um pouco dessa vivência e dessa força dela, assim como a Camila tem uma trajetória de vida também muito... que ela teve que ser forte em inúmeros momentos que ela nem estava preparada para ser, desde lá atrás, quando o irmão faleceu. E aí depois, o irmão faleceu de uma forma muito... Isso não para, né? O irmão faleceu de uma forma sim. muito... ridícula, idiota, né? Foi repentino, Um foi jovem, brusca, né? repentino, mas com um propósito também, né? Acho que eu, pelo menos, né, no que eu acredito que a gente já vem com uma data de chegada e uma data de partida. E aí a gente tem ali que... Mas a gente não está preparado ainda para esse assunto, né? A gente ainda não quer perder Mas o irmão da Camila, a Camila teve que ser forte. Quantos anos tu tinha? 24 anos. 24. Depois disso tudo, perdeu o pai também. E aí sempre tendo que ser forte, porque tu é a irmã mais velha das tuas Sim. irmãs. E aí elas tinham um espelho, né? Sim. E aí você teve que se reinventar. Mas às vezes a gente não quer ser forte, né? A gente só quer ser acolhida. E aí, Tati, mas assim, eu quero te dizer que esse último ano, a gente já sabia a força e a potência que tu é como empreendedora, como profissional, como dentista, mas esse último ano, tu despertou o teu melhor lado, que é o lado ser humano, o lado mãe, assim. E a tua trajetória ali na internet tá ajudando muitas pessoas a perceberem isso também. Meu Deus, eu tenho que dar 2 passos para trás na correria do nosso dia a dia, nas coisas no automático. Às vezes tu não percebe algumas coisas. E aí tu, usando as tuas redes sociais, usando esse momento de tanta fragilidade, porque tu poderia não expor nada. Vou seguir a minha rotina no tratamento da minha filha, focar nisso aqui, deu. Mas olha quanto egoísta tu ia ser se não compartilhasse, né, da tua história com as pessoas para alertar e para que as pessoas pudessem ter acesso. E eu gosto muito que a Tati fala assim, ó, a gente faz no plano, mas no particular, no SUS, você encontra em tal e tal e tal e tal lugar. Oportuniza que as pessoas tenham esse acesso e como procurar. Eu queria que contasse um pouquinho aqui para nós
Como foi isso, esse turbilhão que vem em 2025, conciliando ainda, e a Tati nunca deixou de estudar, de conciliar a carreira, e tem outro filho, então tinha que manter a normalidade, tentar manter a normalidade de uma outra criança, um outro adolescente. Como é que foi isso, Tati? Conta pra nós um pouquinho. 2025 tá sendo, né, desafiador, assim. A gente entrou num turbilhão em junho, né, com toda essa questão, mas assim, só consegui porque eu tenho a minha família, né, muito forte, então assim, eu acho que tudo que eu posso dizer que eu aprendi, assim, a minha mãe, exemplo de mãe, de força, muitas vezes querendo cair, achando que eu não ia dar conta, ela tava ali, vamos, que eu tô contigo, a gente tá junto. Meu esposo também, incansável, todo tempo junto, né? Meus sogros, enfim, minha irmã que se tocou de Uruguaiana quando a gente teve o diagnóstico e veio no momento em que eu mais precisava, que eu tava assim naquele desespero, e ela sabendo, veio, largou tudo, tirou férias e tava ali comigo. E é isso, a questão das redes sociais, desde o início, o objetivo foi exatamente esse, né? A gente entrou naquele turbilhão, eu me peguei aquele automático, trabalhando. Eu digo que a Autêntica é meu terceiro filho, né? E falo isso para as gurias que trabalham lá, é o meu terceiro filho, vocês cuidem, vocês têm, né? Porque eu tô aqui, eu zelo por isso e tem que funcionar tudo certinho. E aí, entrando naquele automático, às vezes trabalhando das 8 da manhã até 21, 22 horas, e a Brenda vivenciando tudo aquilo. Começou com uma dor na perna, começou, a gente ia para uma praia, tomava banho de piscina, ela chegava no final do dia, tava com sintomas gripais, e eu não entendendo, assim, a imunidade não tá bacana, tem alguma coisa. Aí levava no pediatra, levava no pronto atendimento, é uma virose, medicava e ia para casa, sendo da área da saúde, porque tu nunca imagina que tu vai ter um diagnóstico como o que a gente teve numa criança de 6 anos saudável, porque o Breno sempre foi saudável, brincava, né, uma alimentação melhor que nós, às vezes, Natural, assim, tudo natural, não muito come, natural. é difícil uma fritura, enfim, suco, não toma refri, ama tomate, ama legumes, enfim. E aí, quando a gente teve esse diagnóstico, assim, que daí fui buscar, eu disse, não, eu tenho que passar isso para outras pessoas, porque imagina quantos diagnósticos, quantas crianças a gente não tem tempo, entendeu? Porque tudo Virose. é uma virose, medica e tá liberado. Às vezes os médicos não têm nem a paciência, estão ali no automático também e de qualquer jeito, não fazem um exame, né? A Brenda foi assim, a gente teve busquei uma reumatologista que fez os exames, fez uma bateria de exames e ali ela disse, olha, leva ela para tal hospital e vamos investigar porque a minha suspeita é leucemia. Então, quando a gente teve e foi chegando lá, o pediatra não queria internar, né? Para ele, no primeiro momento, não, era um quadro viral, porque deu uma alteração num exame viral, não, o hemograma dela deu alterado, provavelmente por causa do vírus. E aí, mais uma vez, tive que me posicionar, buscar um especialista na área e bater o pé, assim, daqui eu não saio enquanto eu não tiver realmente um diagnóstico preciso, porque talvez minha filha não estivesse aqui, né? Depois conversando com a médica dela, entendendo, é uma doença muito agressiva que tu tem que iniciar, né? Lógico, logo assim. E aí, quando eu encontrei a doutora Virgínia, que foi o anjo da nossa vida, assim, quando conheci, e ela assumiu, né, o tratamento da Brenda, aí eu consegui. Então, muitas mães me mandam assim, Tati, olha só, minha filha tá assim, liga pra doutora Virgínia, tá aqui o número, já vou te dar a marca. E assim, a gente vai, então, minha família, minha crença, né, Deus e o tratamento dela com bons profissionais é o que tá fazendo a gente seguir. Ela é muito forte, mais forte que eu, mais forte que todo mundo, desde o início, sempre. Gente, ela é incrível. É surreal. Ela veio, parece que preparada
pra passar por isso com essa força dela, que às vezes eu tô e ela tá lá. Ela faz uma quimioterapia, ela tá dançando. Ela tá depois da dançando, ela quimio. tá. Né? Voando, Os tá. adultos não estão aguentando, muitas vezes tu vê, e ela tá lá, ela tá feliz, ela tá rindo, ela tá. E isso que vai nos dando cada vez mais força. força, E aí né? faz um exame, tá dando tudo certo, e a gente conseguiu zerar lá no tempo que era necessário, e só sucesso. Então, assim, Nossa, já tá. Claro, a gente sabe que é um tratamento Longo. longo, né? Mas Deus só dá essas batalhas para quem é forte, para quem pode superar, né? E tem um porquê, tem um aprendizado nisso tudo. E É. aí a história da Tati até indiretamente toca a gente, porque eu, até um tempo atrás, mãe, solteira, com filho para criar, né? Meus pais já mais de idade precisam de mim. Meu pai enfrentou um câncer também no ano passado. Meu irmão mora longe, então era só eu. E aí era só eu precisando trabalhar. E aí o tempo que eu tinha era das 7 da manhã, às vezes até meia-noite, uma hora, porque eu trabalho com eventos, então eu tinha que estar na rua até mais tarde. Outro dia, acordava de manhã, trabalho de novo. Porque não era uma escolha, era uma necessidade. E aí a Tati bota aquilo lá, gente, eu tenho que olhar pro meu filho e olhar pra mim também, né? Porque nem tudo é só trabalho. A gente ama o que a gente faz. A empresa da gente também, eu digo, ai, meu filho, pelo amor de Deus, porque é dali que vem o nosso sustento. E isso é muito importante, a gente tem que saber que a nossa empresa é um passo importante para realizar os nossos sonhos e para nossa família. Só que aí vem a história da Tati. E aí a gente começa, gente, tem algo mais nessa vida, Sim, né? exatamente. A gente teve esse sentimento, esse amadurecimento e, né, e de entender que não é também só o trabalho, Não, porque é ela tudo. entrava ali para a clínica, ela não tinha hora para sair, né? A filhinha também ia para a escola e depois a própria tia da escola levava para casa, ela chegava em casa à noite. Então, tu precisa viver, né? Mas até para atender melhor para a vida, para a qualidade de vida tua, Não, dos isso é uma filhos, coisa da que a família, Brenda diz né? pra mim, assim, mãe, É. eu fico feliz e fico triste quando o tratamento acabar, por quê? Porque tu não vai ficar tanto tempo comigo. Eu disse, não, mudou, Agora, a partir de sim. agora a gente vai ter tempo pro trabalho, mas a gente vai ter um tempo gigantesco. Tanto que mudei agora, né, fiz um espaço mais amplo, pátio, para ela quer a casinha na árvore dela, quer brincar, espaço, porque a gente muda as prioridades. E a infância passa tão Muda. rápido, né? Muito. E a gente Num piscar. precisa. Só que às vezes a vida não dá escolha pra gente. Tu precisava se posicionar no mercado, tu gosta do que tu faz e a gente vai entrando no automático. Mas olha como Deus faz tudo no seu lugar, que bem no dia do diagnóstico a Marli recebeu o certificado dela Sim. lá pra Aham. dar uma equilibrada, que a Tati pudesse, Sim. né? E que agora era o teu vai momento de te assumir assumir ali. e fazer o negócio de vocês conseguir consolidado, né? Então tudo tá dentro ali de um propósito que eu chamo, né? Não, a minha parceira De, que de assumir o B, porque tem o B nessa Vocês são uma história. família de mas mulheres fortes, né? muito. Já desde a Dona Clara. Ah, é Ela, isso. sim, Já ela vem a São herança. umas pessoas Sim, que são aham. muito unidas. Porque e a fortes. própria Tássia, irmã dela, qual foi a preocupação? A Briandinha estava no hospital, estava com todo o tratamento médico maravilhoso, mas era a irmã. A irmã. Nossa. A minha irmã não pode, ela não vai resistir, eu preciso estar junto. Então, ela veio dividir com a Tati a dor, né? Agora Então, eu choro. então, e Olha só. o foco É. da Tassiana pedir férias, né? Antecipar, porque foi Ajudar a para irmã. A Brenda estava assistida pela mãe, mas quem é que estava assistindo a irmã? Porque a mãe precisava estar lá segurando outra barra, que era o a trabalho. clínica e o filho, o É, outro filho, tem- né? É, quando tem outro Exato. filho, E- que tu também precisa ser mãe dele, dar atenção, é complicado. A rotina Exato. dele continuou, ele tem que ter, né, todo aquele atendimento, dia a dia, escola, né? E aí a irmã então veio para junto com ela dividir esses momentos. E a olha dor. como a gente precisa dessa rede de apoio, né? Como essa rede de apoio é essencial. A Camila estava falando ali que ela e as irmãs também são muito unidas e isso se fortaleceu muito depois que o teu pai faleceu. Vocês já eram unidas e vocês viram que isso fez uma ligação de uma dor que só vocês podiam compartilhar. É, sim, nós sempre fomos muito unidas, né? Desde pequenas, assim, a gente, e o meu pai era uma coisa que meu pai sempre comentava, assim,
nossa, vocês têm uma coisa tão forte que se eu brigar com uma e eu for contar pra outra, ela briga comigo também. Então, assim, nós não, ninguém desgruda a mão de ninguém, nós sempre, né, fomos assim. E ele ainda dizia que vocês fazem os maridos de vocês ser amigos, porque os três são... Todo mundo fica tanto que a Marlinda estava comentando que eu me mudei, agora a Rafaela se mudou, agora só falta a Dani, mas ela já está indo. É assim, uma vai porque a gente está sempre juntas. E isso é muito bom, eu entendo esse teu lado, assim. Eu até, quando eu estava grávida também, eu tive um diagnóstico que meu filho teria uma síndrome, e foi um diagnóstico errado, né? A gente, até hoje, a gente não sabe se foi o exame errado ou se foi muito, assim, muito temente a Deus e católica ali, sempre rezando, ou foi um milagre, mas a gente, né, não é esse. Só que nós as três sempre juntas, assim, para tudo as três. Isso é o que nos fortalece. É ótimo. Tanto quando aconteceu o que aconteceu com o Vitor, quando aconteceu com o pai ali, a gente sempre ficou muito juntas. Então, isso é... Quando uma queria cair, a outra ela diz, não, mas tem que fazer tal coisa. Não dá, hoje tu não pode chorar, hoje tu tem que ir lá fazer alguma coisa. E assim, isso é bom, porque na realidade, né, tu saber que tu tem alguém para contar é a melhor coisa que existe no mundo, né, na vida. Esses dias eu liguei para uma amiga minha e eu tava no estacionamento do Stock Center. Ela, o que tá fazendo aí? Tô chorando. Não posso chorar em casa, não posso chorar no trabalho. Eu vim no mercado, dei uma paradinha, 5 minutos, mas não vou chorar. E ela, porque eu cansei. Hoje eu cansei. E aí, esses dias ela me ligou, tu nem sabe. Tô aqui, vim parar, vim no banheiro chorar um pouquinho. Se liga pra contar. Eu vim no banheiro chorar um pouquinho, porque assim, ó, que dia. Mas a gente tem outras mulheres, tem família, tem amigas, tem mãe, irmãs, que nos apoiam e nos dão esse suporte. Porque assim, gurias, a gente tem que parar de normalizar que a gente precisa ser forte o tempo inteiro. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro. A gente tem falhas e as falhas nos vão fazer pessoas melhores, porque a gente vai aprender com elas. E a gente vai se reinventar e a gente vai buscar essa força, mas a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, entendeu? A gente pode e deve se permitir ter aqueles momentos, né, que a gente é mais frágil. Eu tô fazendo um trabalho muito forte agora com a minha terapeuta de ocupar o lugar do feminino, né? Porque eu sempre ocupei o lugar do masculino de trabalhar, de Eu também. Ai, todas muito masculinas. Guria, o que é isso? A gente tem que se permitir. Eu não me permito ser presenteada ou ser mimada, ou, sabe? Não, deixa que eu faço, que eu vou resolver, porque eu sempre resolvo. Eu não quero mais resolver. Sai na frente pra resolver, é verdade. Esses dias, e uma das partes ruins de ser divorciada é que ninguém escolhe o que tu vai comer no domingo, né? Aí tu fica pensando, puta que eu pariu, o que Eu tenho que isso? comprar, tem que fazer. Também. O que nós vamos comer hoje? Eles olham pra gente só assim. Daí eu fico pensando, não tem ninguém que escolha mentira. O que eu vou comer? Coisas básicas, assim, do dia a dia que nada a ver, né? Eu posso. Eu tenho uma amiga minha que disse pra ela assim: e agora? O churrasco do domingo vai na churrascaria. Tá tudo certo, entendeu? Uma coisa que até com a doença que a gente aprende muito é isso, que o que o dinheiro compra, a gente até, né? Claro, ninguém tem dinheiro sobrando, mas o que o dinheiro compra, a gente consegue resolver. A gente só não resolve a vida, a doença, né? Então, Saúde, né? é umas coisas que, infelizmente, às vezes tem que acontecer para te dar valor para certas pequenas coisas, assim, que é aquela coisa, aquele almoço do dia a dia, aquele café da tarde, ele que chega da tardezinha com pão, um traz um pão, um traz uma coisa, e é isso que eu gosto, assim, que nem a gente tá morando ali agora perto, quando vê junta tudo, é almoço tudo junto, isso é muito bom, assim, tá com a família, tá com os amigos, que às vezes também se tornam a família da gente, e é para isso que a gente tem que dar valor. A gente precisa trabalhar, mas precisa dar valor, principalmente para os pequenos, assim, né? Que eles passam tão rápido e se acontece alguma coisa, a gente... Eu digo, assim, que quando a gente perdeu o Vitor, ele tinha 18 anos, mas ele era o bebê da nossa casa. E foi, assim, muito triste, né? Então, graças a Deus. E a gente vê, né? E aí agora a gente tem um outro olhar também como mãe, né? E aí, claro, não é a lei natural da vida,
Mas a tua mãe também, de uma força, né? De um... Sim, a minha mãe, ela tá sempre assim. Ela, quando eu ganhei o Léo, porque daí eu toda a vida trabalhando, eu ganhei o Léo 30 de outubro, mas ali eu fiquei acho que uns 15 dias em casa e já fui trabalhar, porque era início de temporada, tu tem que trabalhar, né? E daí a minha mãe, ela se aposentou. Porque eu disse, mãe, eu não tenho outra pessoa que vai cuidar do meu filho, ele era muito bebê, eu não ia contratar uma pessoa. Aí eu levava ele às vezes comigo, mas, né, na madeireira era assim. Daí a minha mãe ficava com ele, nos ajudando, tudo. Tanto que ela disse que ela é a viúva, né, do meu pai. Eu disse, não é viúva, porque vocês já eram divorciados mais de 20 anos. Não, mas eu sou viúva. Claro que sim, mas ninguém pode tirar o direito. Se ela sentir tu não deixa. Já tem muita viúva. Não. Eu disse, não, tu não é viúva. Eu tenho uma história muito boa com o pai da Camila, porque, na verdade, ele era apaixonado pela minha mãe na juventude, né? Os dois na RAM, eles tinham... E aí, eu tinha um sonho de fazer meu aniversário. Eu amo Garopaba. Quando eu me aposentava, eu morar em Garopaba. Agora, até já mudou, talvez nem sei mais, porque agora já virou, cresceu muito, né? Mas na época, Garopaba era assim, ó. E eu sempre ia, e disse, gente, eu quero acampar de motorhome em Garopaba. Mas como é que vai acampar? Ai, não sei, o sonho que eu quero fazer meu aniversário lá. Mas ninguém dirigia o tal do motorhome. E o Tito dirigia. O Tito que vai no motorhome. Ai, foi tão bom, foi tão bom. Eu acho que logo em seguida ele faleceu, assim. Que aniversário maravilhoso. Assim, a gente se divertiu tanto. E ele era muito parceiro. O pai é muito engraçado que ele fazia uns 2 anos, assim, ele tinha parado de trabalhar. Ele disse, eu não vou mais cumprir horário. O horário dele era só de tarde até umas 4 horas. Daí ele ficava ali, mas também assim, ele não trabalhava mais. E daí ele dizia, agora eu vou curtir, eu vou aproveitar a minha vida. E parece que ele aproveitou aqueles 2 anos dele, ele aproveitou assim. E daí, e 1 ano antes dele falecer, ele pegou Covid, ele ficou 10 dias internado na UTI. Ai, meu Deus. Olha só, mas gurias, a lei da vida, ela é muito louca, né? Assim, porque a gente nunca tá preparado para as coisas que nos acontecem. Assim, a Tati passou essa temporada no hospital com a filha, que é um sentimento completamente diferente. Mas eu tô passando agora uma nova realidade, que é a velhice dos meus pais. E a gente também não tá preparado, né? Porque aí a gente entra naquela engrenagem de correria. E para mim, a minha mãe e meu pai sempre vão ser minha mãe e meu pai, que eles que são minha referência. E aí as coisas da noite pro dia se invertem. E tu tem que ser a mãe dos teus pais e tomar as decisões por eles. E isso é uma sensação tão ruim que a gente nunca vai estar preparado, né? A gente se fortalece, E aí eu digo pra minha amiga, essa maior parte das crises de choro que eu tenho não é pela vida, pelo trabalho, porque isso a gente já trabalhei em tanta coisa nessa vida que a gente já tira de letra e já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa. Mas é de não estar preparado para ver os teus pais envelhecerem e um envelhecimento não planejado, não programado, porque não envelheceram com saúde. Daí que é o problema. Né? Não envelheceram saudável, bem. A minha mãe tá com 91. Olha então, só. E ela cozinha, tu quer ver ela ficar feliz, tu chegar para almoçar. Quando ela te liga, hoje eu fiz feijão novo. Olha, hoje comi feijão da Olha a avó. diferença. Sabe? Então, é difícil, assim, a gente não tá preparado. E aí, quando a gente fala, assim, que os 50 são os novos 30 em parte de saúde, estética, beleza, é porque as pessoas estão se cuidando, mas não é, às vezes, nem por estética, é para ter uma velhice, para ter um futuro que tu consiga, tu contigo mesma, né, se locomover e se cuidar sozinha, sem precisar de um terceiro. E eu acho que isso é fundamental, assim, quando a gente fala em cuidar da saúde, não é só da estética, né? Tu cuida de tudo. E aí, uma pessoa que ela tá com a autoestima boa, a mente é melhor. Mental, tudo, melhora muito. Tudo. Quer ver tu chorar no espelho e se sentir bem, se sentir bonita? Aquele dia pra ti tá maravilhoso. Exatamente. Não importa se a pessoa não tá te achando tudo isso, né? Mas tu é te isso sentindo aí. bem. Então, saúde mental lá. Meninas, a gente tem tanta história para contar, Tati. Eu não tenho como te agradecer por compartilhar conosco aqui com a nossa audiência ali do Litoral na Rede. Todo mundo sabe, assim, da fé inabalável que vocês têm. A Camila também tem uma fé. E a gente, todo mundo, acho que não teve quem em Tramandaí que não se uniu em oração e pedindo e mandando energia positiva. Aproveitando para agradecer, muita gente fez doação de sangue para Brenda nesse momento que a gente mais precisou.
Então aqui Em oração agradeço também. todo mundo que se mobilizou. Olha, foi incrível, assim, gente daqui indo para o Banco de Sangue de Tramandaí, mas muita gente viajando, indo até Porto Alegre para fazer doação e se disponibilizando e mandando familiares. Foi incrível. Quando tomara não precisar mais, né? Mas a gente segue numa corrente para outras pessoas também, né? Quando Com eu vejo, é certeza. tão bonito tu tá lá e tu tá compartilhando de outras crianças que também Sim. precisam, né? E a Brendinha não precisa nesse momento, mas outras crianças seguem precisando. Então, se você precisa doar, pode doar. Se não me engano, são 4 crianças de Tramandaí. Que é uma maiorzinha, que já estava em tratamento. Depois é a Brenda. Depois é um menino de Tem a Alice, que também é Alice, que foi daqui. depois ali da Brenda, que ela identificou. E tem um Preste Nova Tramandaí, que é um Tem a menino. Carol de Osório, né? Eu acho que a Carol também segue. Eu nunca posso doar, nunca vou poder, porque eu fiz iodoterapia. Então, e aí, mas a gente compartilha e manda com todo mundo certeza. Eu e dou. pede e faz. Com E eu certeza. tentei. Obrigada. Não no caso da Brendinha, mas teve um outro rapaz aqui de Tramandaí que precisava. E aí eu tentei, fui lá e disse, já faz tanto tempo que eu fiz iodo, daqui a pouco passou. E daí o médico disse, Não, e a gente não tem noção do quantas pessoas a gente ajuda assim, nesse ato. Muitas vezes a gente fala em doação, mas quando tu tá vivenciando aquele momento em que tu precisa, gente, é surreal, assim, as pessoas se disponibilizarem, né, dedicar o seu tempo e, nossa, muito bem. Então aí fica o nosso pedido, siga doando, se você pode doar sangue, se Deus quiser, a nossa Brendinha. Doadores de medula também, porque existe uma idade em que as pessoas podem doar, que é até os 35 anos, tá? 18. Eu não sei certo, assim, mas eu acho que dos 18 aos 35. Então, restringe muito. São poucas pessoas que fazem a doação e pela questão da idade, quando tu resolve, tu já não pode mais. Então, tem caso de uma menina Alice, por exemplo, ela tá precisando de transplante de medula, não conseguiu, ninguém foi compatível, então agora ela entra pro banco e aí acaba atrasando, sabe? Então, a doação de medula é super importante. E não tem nada mais, né, com um propósito maior do que tu puder ajudar a salvar uma vida, né? Com certeza. Então, você que está em casa nos assistindo, aproveitar esse canhão de audiência que é o Litoral na Rede. Doe sangue, faça sua doação, se inscreva lá no cadastro. Acho que é um cadastro internacional de medula, né? Eu não tenho esse dado agora. Tem um banco de medula, mas tem um banco de medulas. Olha Agradece aqui, ó. todo Dá mundo oi, lá que Brendinha. te Fala aí ajudou no no microfone. Aqui, ó. Manda um beijo pro pessoal que tá te olhando lá. Obrigada. Ai, meu Deus. Olha ali que coisa. E olha esses brilhos, Brenda. Tu tava na festa do pijama. Ai, meu Deus do céu. Brenda, tu sabe que todo Tramandaí, todo o litoral te conhece, tu é muito famosa. Tu é estrela e a gente pode programar no ano que vem fazer um podcast contigo com mais umas crianças. Eu acho que vai ser sucesso, hein? Chamar o Leonardo, chamar o Heitor. Hoje disseram pra ela escrever um livro. Ela disse que ela vai escrever o livro do tratamento dela. Olha né? Que deu tudo certo e que a gente tá firme e forte. Como é que a gente é? Forte e corajosa. E linda! Olha a carinha. Meninas, eu não tenho palavras, Camila, Tati, Marli, não tenho palavras para agradecer a confiança de vocês no nosso projeto, no Melhores Empresários, porque é isso. A gente faz negócio com pessoas, mas a gente tem que conhecer as pessoas. E a gente tá aqui para isso, para conhecer as histórias, as trajetórias, para se emocionar. E aí, na sexta-feira, lá no restaurante Nayô, vamos confraternizar esse ano de 2025, hein? Eu quero que a Tati vá, porque ela merece. Vou deixar a Tati ali, ó, no compromisso. Porque se tem um ano desafiador, tem mulheres que precisam ir lá e merecer agora a sua premiação, merecer o seu reconhecimento. E eu tenho plena certeza que todos vão te receber, porque a Tati, no meio de todo esse tratamento, continuou atendendo as pacientes dela. Sim. E continuou ali estudando. Ela disse que foi a São Paulo. Então, por favor, né? É um ano muito merecido. Se alguém merece receber esse prêmio de melhores empresários esse ano, é tu. Então, muito obrigada. Sigam as nossas redes sociais. Foi muito, muito bom ter você conosco aqui na primeira temporada do nosso podcast Melhores Empresários. Finalizamos com chave de ouro, num programa emocionante, num programa inspirador, num programa que fez você em casa refletir. E não esqueça, se puder,
doar sangue, se cadastrar para doar sua medula, faça. Salva vidas. A gente precisa muito. Faça isso por você, pelo próximo. Tenha como um propósito de vida fazer o bem. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Ano que vem muitas novidades em 2026. Podcast exclusivo nas empresas. Muito obrigada. Então eu vou me lindo. despedir, mas eu vou deixar a saudação final para Brendinha. Gente, muito obrigada para você que está em casa até 2026. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas, com muita, muita saúde, que é isso que mais importa. Brendinha, vou deixar tu se despedir aí da nossa audiência. Manda um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.